Fala pessoal, tudo bom? E aí, o que te motiva a entrar na Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro? Eu venho fazendo essa pergunta aí para muitos candidatos e muitas das vezes o pessoal me responde que é por sonho, né? Ele quer entrar na Polícia Militar por sonho, um sonho desde a infância, que ele quer entrar na Polícia Militar para defender a sociedade, que quer entrar na Polícia Militar por uma questão de estabilidade financeira, para a realização de um sonho da própria família, porque a família tem muitos militares. Bom, uma série de respostas, né, relacionadas aí uma questão pessoal de cada um. Mas o que eu venho trazer para vocês aqui é uma coisa que de repente vocês não sabem, né, que todo policial militar, assim como todo servidor público, ou até mesmo funcionários da iniciativa privada, eles têm suas obrigações, né, as suas prerrogativas da própria função, mas existem os seus direitos. E tem direitos que vocês nem sabem, tá? Então, antes que você decida ingressar na Polícia Militar, de uma vez por todas, a finalidade nossa é justamente isso, trazer para você aí quais são os seus direitos como policial militar. Eu não vou esgotar o assunto aqui porque existe uma lei, né, que trata sobre o Estatuto do Policial Militar, os direitos, as obrigações, os conceitos, né? Uma série de informações, uma série de atribuições, uma série de conceitos gerais para o policial militar, mas existem outras legislações que especificam, que detalham mais cada assunto, tá? Então o que eu vou falar aqui é de uma forma bem geral, tá? Então o que eu vou recomendar que você faça? É claro que não é uma obrigação ninguém ficar, isso não vai cair em prova, né? Não é para você se preocupar com isso não, tá? Mas é interessante para que você dê uma olhadinha lá, verificar realmente se é isso que você quer, tá? Então vamos lá. A finalidade hoje é trazer para vocês aí os seus direitos quando você ingressar como policial militar. E na verdade, quando esses direitos forem lesados, você sabe até o que tem que fazer, né? Então vamos lá. Eu vou relacionar aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar lá no seu buscador aí de preferência, ou Google pode ser, e você vai botar a seguinte lei. Lei 443 de 1981. Essa é uma lei estadual, tá? Então quando você fizer a consulta, para que ela te dê a legislação atualizada, você bota lá, Lei 443 de 1981 barra Alerj, que é onde essa lei foi escrita, tá? Então você, quando tiver o link, você tenha certeza que você está consultando o link da Alerj, para que você tenha certeza que esteja atualizado. Então eu vou trazer para você aqui a lei, tá? Vamos lá. Lei 443, de 1º de julho de 1981, dispõe sobre o Estatuto dos Policiais e Militares. A gente não vai falar sobre todo ele, tá bom? Mas é interessante, é uma legislação bem legal de ser estudada, porque aí você vai se envolvendo, você vai entendendo por que o militarismo é de um jeito, por que é diferente do servidor civil, tá? Então a gente vai direto para uma coisa que eu achei bem interessante, que muita gente me pergunta assim, Marcelo, eu posso ser excluído a qualquer momento? Sim, pode. É claro que depende de um processo administrativo, chamado Conselho de Disciplina, para quem tem menos de 10 anos de serviço, para quem é praça, na verdade, e Conselho de Justificação para quem é oficial, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe, não. E no artigo 3º, parágrafo 2º, ele fala sobre a vitaliciedade. Ela não está enquadrada como um direito, não. Tá? Mas é um direito. O que é vitaliciedade? Então vou ler para você aqui o que trata aqui o parágrafo 2º. Os policiais militares de carreira são os da ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Tá? Então, o policial militar são servidores públicos do Estado, então nós temos servidores públicos estaduais e temos servidores públicos, temos os servidores públicos estaduais, eles subdividem servidores civis e os servidores militares, né? Então, por que ele fala aqui militares de carreira? Porque tem aqueles militares, existe uma legislação específica tratando sobre o serviço militar obrigatório. É aquele mesmo serviço que tem nas Forças Armadas, na Polícia Militar aqui do Estado do Rio de Janeiro também tem uma lei regulamentada
em 2000. Na verdade, ela não foi regulamentada, ela foi sancionada em 2000, falta uma regulamentação para entrar em vigor. E aí é a mesma coisa do serviço militar. O cara presta serviço militar obrigatório, fica lá, mas ele é obrigatório e é temporário. A diferença do militar de carreira, né, porque ele faz um concurso público e tal, eles são voluntário e um serviço permanente. Tá? Mas aqui é só para vocês entenderem o conceito. Tá bom? E o que é vitaliciedade? Justamente a garantia que o policial tem de ficar no cargo sem ser licenciado a bel prazer da autoridade superior. É claro que a autoridade superior ele pode chegar e pode mandar o policial militar para licenciar, né? Falar, olha, eu vou te expulsar. Pode, mas ele tem que passar por um processo legislativo, um processo administrativo disciplinar para ver, foi o que eu falei, Conselho de Justiça, ou então Conselho de Disciplina, ou Conselho de Justificação, para saber se aquele policial militar está com a sua conduta condizente com os preceitos militares e tal. Então, o primeiro direito é isso, vitaliciedade assegurada ou presumida. Daqui a gente vai partir direto, não vou falar sobre os outros conceitos, a gente vai partir direto para o artigo 48. No artigo 48 ele fala especificamente sobre os direitos. Tá? Então vamos lá, artigo 48. Deixa eu aumentar aqui. Dos direitos e das prerrogativas dos policiais militares. Direito é uma coisa, prerrogativa é outra. Quer ver só um exemplo? Direito, eu tenho direito a férias. É um direito que o policial militar tem. Prerrogativa, prerrogativa de usar farda. Só o policial militar tem direito de usar aquela farda, usar determinada insígnia que faz um curso. Entendeu? Então existe essa diferença aí. Tá bom? Então a gente não vai falar de prerrogativas hoje, a gente vai falar sobre os direitos. Justamente para você ter noção, pô, vou entrar para a Polícia Militar, será que eu tenho direito? Quais são os direitos que eu vou ter quando eu for policial militar? É interessante você saber disso antes, né? Então vamos lá. Artigo 48 do Estatuto do Policial Militar. São direitos dos policiais militares. Isso engloba tanto as praças, né, que são os soldados, cabos, sargentos, terceiro, segundo e primeiro sargento, subtenente, e tem os oficiais, né? Aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Né? Então diz assim, garantia da patente em toda a sua plenitude com as vantagens, prerrogativas e deveres inerentes quando oficial. Existe um conceito diferenciado entre patente e graduação. Graduação para quem é praça, né? Do soldado até o subtenente. Até o sargento, o primeiro sargento. Ali ele é praça. O subtenente é uma praça especial, entra dentro de uma outra regra aqui. Então, quem é praça recebe graduação. Quem é oficial, né, de aspirante até coronel, ele tem aqui a patente. Tá? Então, o oficial tem a garantia da patente. Percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando for transferido para a inatividade a contar de 30 anos de serviço. E nos casos previstos no artigo 96. O artigo 96 eu não vou falar sobre ele aqui agora, porque ele é especificamente, nesse caso aqui, para os oficiais, e já houve algumas mudanças, então a gente não vai tratar não. O que acontece? Quando o serviço mínimo, o tempo de serviço que o policial militar tem que prestar à instituição, né, à Polícia Militar, é pelo menos 30 anos de serviço. É claro que quando a pessoa, o candidato, faz o concurso, ele ingressa, ele averba o tempo que ele teve junto à iniciativa privada, ele teve as Forças Armadas, então ele vai averbar isso e vai contar como tempo de serviço. Tá? Então, em regra geral, são 30 anos de serviço e depois que ele passa para a inatividade, ele estourou os 30 anos e não foi para casa ainda, ou seja, ele não passou para a inatividade, quando ele passar, ele passa com remuneração correspondente ao grau superior. Houve recentemente, aí, com alteração com a reforma previdenciária, eu não analisei isso ainda, mas houve uma modificação que atingiu os militares das Forças Armadas e os policiais militares. E os policiais militares vão ser regulados aí conforme a regra de cada estado. Tá? Então, os militares das Forças Armadas, há muito tempo, quando ele passa para a inatividade, ele não recebe a remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Na Polícia Militar do Rio de Janeiro ainda existe isso.
Eu não sei com essa reforma da Previdência como é que vai ficar, tá? Mas você já sabe que, pelo menos quando você passar para a inatividade, você vai receber, no mínimo ali, a remuneração correspondente ao grau que você está ocupando, tá? Atualmente você vai com grau superior, com a remuneração equivalente ao grau superior, né, ao grau hierárquico imediato. No caso, se o cara é segundo sargento, ele vai para casa, né? Passa para a inatividade como segundo sargento, mas recebe como primeiro sargento. Por exemplo, eu passei para a inatividade sou do Exército e passei para a inatividade em 2010. Só que eu recebo como segundo sargento. Eu sou o segundo sargento, né? Então antigamente tinha essa regra também nas Forças Armadas, não tem mais. Vamos passar aqui. Inciso 3. A remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação quando, não contando 30 anos de serviço, for transferido para a reserva remunerada ex officio por ter atingido a idade limite de permanência na corporação ou de permanência no posto. O que acontece é o seguinte, os policiais militares têm o serviço militar obrigatório, né, o tempo de serviço mínimo, que são 30 anos, mas às vezes por uma questão por algum problema que aconteça dentro da carreira dele, ele demore para exercer para ser promovido. Então, se ele ficar mais tempo do que deveria em um determinado posto ou uma determinada graduação, ele automaticamente pode passar para a inatividade. Isso aqui tem uma regra que a Polícia Militar regulamenta, tá? Então, quando ele passa para a inatividade, com menos tempo de serviço, ou seja, com menos de 30 anos, ele é proporcional, ele vai ser inativo no posto ou na graduação que ele está, só que a remuneração vai ser proporcional, é o que a gente chama de cota, né? Por exemplo, vamos imaginar que aconteça algum acidente com um determinado policial militar fora de serviço. Ele está em casa fazendo um serviço, sobe na escada, cai, quebra o braço e não tem condições de recuperar. Essa atividade não possui relação nenhuma com a atividade militar. Então, se ele não tiver mais condições de se recuperar e não tiver mais condições de exercer a atividade de policial militar, por mais que tenha um tratamento ali, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que ser aposentado, né? O termo não é aposentado, ele passa para a inatividade através de reforma, só que ele vai ele vai na graduação que ele está, mas o que ele vai receber de remuneração é proporcional ao tempo que ele tem de serviço, entendeu? Essa é a ideia. Então isso é uma garantia, é um direito que o policial militar tem. Vamos para o outro. Inciso 4. Nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação própria. Então, como eu falei, nesse caso, a partir desse caso aqui, cada direito desse tem uma portaria, tem uma legislação, que aí tem que olhar lá. Eu vou falar aqui de forma genérica, de forma geral, tá? E aí vai ter que se aprofundar dentro da legislação. Em outro momento, não é o objetivo do nosso canal, mas em outro momento a gente, de repente, fala sobre isso aí. Estabilidade. Número 1. A estabilidade quando passa com 10 anos ou mais de serviço, de efetivo serviço. Existe um conceito de tempo de serviço, existe um conceito de efetivo serviço. Efetivo serviço é aquele contado 1 a 1, na hora de verificar se o policial militar ou militar das Forças Armadas tem 10 anos de serviço, ele é contado de tempo a tempo. Por exemplo, fevereiro tem 28 dias ou 29 dias, dependendo do ano, né? Ele não é contado 30 dias, ele é contado 28 dias. Tá? Em regra geral, a gente fala assim, olha, o ano tem 360 e tantos dias, né? Mas aí na hora da contagem é contado 1 a 1. Tá? Às vezes o cara entra em licença, essa licença não conta como efetivo serviço. Então, se não conta como efetivo serviço, ele vai ser descontado ali. Então, para efeitos de estabilidade, que é o assunto que a gente está falando aqui, a estabilidade ela é com 10 anos de efetivo serviço, ou seja, é contado 1 a 1. A partir daquele momento que ele tem estabilidade, por isso que falou lá em cima, a vitaliciedade assegurada ou presumida. Ela tem a vitaliciedade, que é uma garantia que ele tem, mas essa vitaliciedade ela só vai ter firmeza mesmo, vamos dizer assim, validade, a partir do momento que ele tem ali os 10 anos de serviço. E para ele ser licenciado é um processo administrativo bem mais rigoroso. Né? Isso para praça, para oficial não. O oficial não entra na questão de estabilidade. O oficial, quando ele faz o concurso, passa na academia, depois ele ingressa no quadro de oficiais da Polícia Militar,
não existe estabilidade para ele, né? Ele vai continuar a carreira, a não ser que cometa aí um crime, passe por um processo de demissão, né? Para oficial é demissão, para a praça é licenciamento, tá? Não vou entrar em conceitos não, porque aí a gente se estende muita coisa, vão ver discussões, a gente não quer discutir. Eu quero falar somente sobre os direitos. Então, o direito aqui é estabilidade quando tiver 10 anos de efetivo de serviço aqui para a praça, tá? O uso das designações hierárquicas. Por exemplo, tem militar que é muito Caxias mesmo, e é o direito dele, não é o fato dele ser Caxias, é o direito dele. E se é direito dele, ele pode. Ele fala assim, olha, eu sou sargento, eu sou cabo, eu sou soldado. E ele faz questão de que seja chamado com aquela graduação que ele está ali. Então, é o uso das designações hierárquicas dele. Então, ele faz jus a isso aí, é direito dele, ele pode exigir. Então, quando a gente fala assim, o cara é Caxias demais, não, ele está fazendo o uso do direito dele, tá bom? A ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação. Posto aqui no caso é oficial. O que acontece? Existe às vezes um desvio de função. É bem comum. Quando você entrar na atividade, né, nas forças, for integrado aí na Polícia Militar, você vai ver que você é o soldado e muitas das vezes vai exercer atividade de cabo. Acontece isso. Tá? Então, na prática, por quê? Porque o efetivo é reduzido e tal. Não se preocupa com isso. Então, o que você tem que entender é que você vai ocupar o cargo correspondente à sua graduação. Então, a sua graduação é terceiro sargento, segundo sargento, então você vai ocupar o cargo correspondente ali. Mas pode ser que você realize uma função diferente, com atribuição totalmente diferente. Porque existe um conceito de cargo, existe um conceito de função e existe um conceito de graduação. Isso é totalmente distinto, cada um é distinto do outro. Não vamos entrar nessa seara também, tá? Percepção de remuneração é direito. Se você trabalha, tem direito a receber a sua remuneração correspondente ao grau hierárquico que você está ocupando. Para quem vai para a atividade, recebe o grau hierárquico superior, tá bom? Assistência médica hospitalar para si e seus dependentes. Assim, entendida como conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação e recuperação da saúde. Eu não vou entrar em detalhes no conceito aqui de que é o atendimento assistência médica hospitalar. Não vou entrar nesse conceito aqui, tá? Mas é direito do militar, do policial militar e seus dependentes. Isso é uma polêmica muito grande, porque exige o FUSPOM, que é o Fundo de Saúde da Polícia Militar, que é obrigatoriamente descontado desse policial militar, e aí ele faz jus, esse desconto é justamente para poder ajudar lá nas despesas, né? E esse policial militar, ele obrigatoriamente tem direito, a instituição tem a obrigação de dar a ele o tratamento médico, odontológico, psiquiátrico e tudo que é relacionado à saúde, para ele e para seus dependentes. Vou falar logo abaixo aqui quem são os dependentes, tá? Mas a esposa, o filho, tal, e outras pessoas que dependam econômica e financeiramente. Às vezes você tem a mãe, o pai é falecido, e a mãe não tem uma renda, a mãe mora com o policial militar, a mãe é dependente, né? Aí tem que ter toda uma regra para isso aí, tá bom? Mas qual é a polêmica que existe aqui? Há muito tempo atrás, já fiz algumas ações judiciais sobre isso, bastante ações judiciais para isso. Esse FUSPOM, ele é considerado como um desconto ilegal, e aí os policiais militares iam lá, entravam com ação judicial para tirar o FUSPOM, o desconto do FUSPOM, que às vezes com a média de 80, 100 reais, aí vai variar conforme a remuneração do policial militar, porque é tudo desconto com base no soldo, né? E aí ele queria tirar o desconto do FUSPOM e fazer jus ao atendimento médico hospitalar, para ele e para os seus dependentes. Então, era uma guerra muito grande, tá? Não vou entrar nesse detalhe também aqui também não, mas hoje automaticamente a Polícia Militar, quando o policial militar ingressa na corporação, ele é descontado, mas é dada a ele a opção de não descontar. Tá? Não vou entrar nesse detalhe também, porque quando ele deixa de descontar, em regra geral, faz jus somente ao policial militar, o que eu acho que é errado, né? Porque se é um direito, o direito tem que ser a ele e para os seus dependentes também. Mas existem essas discussões, quando você entrar na instituição, a instituição vai passar essa orientação para você, mas eu estou querendo dizer aqui, você faz jus à assistência médica hospitalar. Se está quebrado ou se não está quebrado ou não, isso é uma outra história, tá? Mas você faz jus, tá bom? O funeral para si e seus dependentes, constituindo-se no conjunto de medidas tomadas pelo Estado, quando solicitado,
desde o óbito até o sepultamento condigno. Então, é direito do policial militar e de seus dependentes ter direito ao funeral digno. Se o policial militar e sua família viajou de férias para outro país, acontece o óbito, o avião cai, morreu, esse policial e seus familiares têm direito, sem custo nenhum, tá? E aí, desde que solicitadas. Por que eu estou falando? Isso é muito importante. Por exemplo, eu desconto do meu contra-cheque lá o seguro decessos, que é seguro morte. É uma empresa que, quando eu morrer, ela vai entrar em contato com a família e vai providenciar todo o funeral, para mim e para meus dependentes. Só que a instituição ela tem essa obrigação também, só que às vezes demora um pouquinho, então a família não sabe dos seus direitos e aquela coisa toda, por isso que eu estou trazendo isso aqui para você também, para você saber que tem direito a isso. Tá? Então tem que ser solicitado. Se você não solicitar, ou seja, se a pessoa não solicitar, vai ficar por isso mesmo, a instituição não vai providenciar não, tá bom? Alimentação é outro direito, assim entendida como refeições fornecidas aos policiais militares em atividade. Isso aí o policial militar está de serviço, ele tem direito à alimentação, tem direito ao lanche, tem direito ao almoço, ao café, à janta, à ceia, tá? Quem está na instituição lá. O fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes, roupa branca e de cama, fornecido ao policial militar na ativa de graduação inferior a terceiro sargento. E, em casos especiais, a outros policiais militares. É interessante, eu vou fazer sempre uma comparação, né, uma analogia com os militares das Forças Armadas, tá? Porque eu fui das Forças Armadas, então eu tenho essa informação melhor. E por ser a Polícia Militar e o Bombeiro Militar, por ser uma força auxiliar do Exército. Então, fica mais fácil aqui eu te dar um exemplo, porque muitas das vezes também, pelo fato de eu não ser da Polícia Militar, às vezes eu não tenho essa informação. E só uma observação aqui. O inciso 4, que trata sobre esses direitos agora, ele diz assim, nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação própria. Então, todos esses direitos que eu estou falando aqui agora, esses aqui, eles obrigatoriamente têm que estar numa legislação, tá? Então, a gente está falando aqui de funeral, a gente está falando de alimentação, de fardamento e outras coisas que eu vou falar mais ainda, isso tem que ter uma regulamentação própria. Nas Forças Armadas, por exemplo, o fardamento, de tempos em tempos, os militares recebem uma remuneração específica para ir lá e comprar o seu fardamento, tá bom? Então, depende de uma regulamentação própria. Então, da mesma forma aqui, é direito do policial militar até a graduação de cabo, né, aqui diz terceiro sargento, né, até inferior a terceiro sargento, ou seja, soldado e cabo, e alguns casos específicos também. E o que são esses fardamentos? São os uniformes, as roupas de cama e as roupas, roupa de banho, né? Por exemplo, quando ele fala aqui em casos especiais, às vezes em uma missão específica, então, dependendo da missão, é fornecido ao policial militar aquele uniforme ali, tá? Sem ele ter que dispor financeiramente ali. A moradia, um outro direito que depende de regulamentação. A moradia para o policial militar em atividade, compreendendo o alojamento em organização policial militar, quando é aquartelado. Por exemplo, você vai entrar no curso de formação, você mora no interior, ou então mora muito longe, não tem condições de ficar se deslocando. Você vai entrar em contato com o seu superior hierárquico e vai falar, olha, eu quero ficar no quartel, eu quero ter direito à alimentação, desde que aí vai falar assim, então você vai ter que se arranchar no café, no almoço, na janta e na ceia, né? Tem que ter lá uma previsão justamente para não faltar almoço, faltar alimentação para ninguém. E aí você vai, eu quero também ficar quartelado, ele vai escolher, vai te liberar no alojamento próprio, aí ele vai te dar roupa de cama e essas coisas todas, tá? Para quem está no aquartelamento. E habitação para si e seus dependentes em imóvel sob a responsabilidade do Estado, de acordo com a disponibilidade. Voltando lá ao raciocínio, né, a comparação das Forças Armadas, nas Forças Armadas existe o que chama no Exército de PNR, Próprio Nacional Residencial. Se você olhar ali na Avenida Brasil, logo ali em Deodoro, em Guadalupe, tem escrito assim, Próprio Nacional Residencial, em algum apartamento ali tem escrito isso, que ali é dos militares. E existe na própria Vila Militar, existe lá residências para oficiais, residência para quem está fazendo curso, residência para sargentos, residência para cabos estabilizados. Vou te dar um exemplo, outro tipo de imóvel,
que é cedido ao policial militar, aos militares das Forças Armadas, no caso aí o Exército. Lá na Praia Vermelha, na Urca, tem um prédio lá de 12 andares que é só para oficiais também que estão fazendo curso. Quer ver outro? No Caju também tem lá uma vila chamada Vila... Eu não lembro o nome da vila. Em Niterói tem, em vários lugares tem, né? Então no Rio de Janeiro todo, em todo o país tem, desde que haja disponibilidade. Então por conta da grandiosidade do território nacional, quando o militar ele é transferido, ele sai de um lugar para outro, ele já vai ter a garantia do imóvel, desde que esteja vago. Tá? Se não tiver vago, ele entra na fila, né? E aí aquela fila vai andando e ele chega em algum momento, ele entra nessa fila aí. De boa. Aqui no estado também é a mesma coisa, desde que tenha disponibilidade. Eu, como não sou integrante da Polícia Militar, eu não tenho essa informação exata não, tá? Não sei se existem imóveis, mas existe essa previsão aqui. Não tem como você exigir isso, por quê? Porque depende de uma regulamentação, tá? O transporte, assim entendido como os meios fornecidos ao policial militar para seu deslocamento, por interesse do serviço, quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou moradia. Compreende também as passagens para seus dependentes e a translação das respectivas bagagens de residência a residência. Eu não vejo essa regra acontecer aqui porque o estado do Rio de Janeiro é pequeno, né? Apesar de ter um território aí bem grande, então acaba que não tem uma despesa muito grande. Mas quando você reside lá, está no batalhão de Bom Jesus, Tabapuana, e é transferido para Angra dos Reis. Então tem um deslocamento de transporte, tem um deslocamento de bagagens, né? Tem um deslocamento da mudança em si. Isso aí você pode pedir o ressarcimento. No Exército, nas Forças Armadas, acontece isso com muita frequência. Tanto é que tem militares que pede transferência para um local muito longe justamente para levantar uma grana e dar uma grana bem alta mesmo, tá? Então, eu não sei como é que é a regulamentação dessa regra dentro da Polícia Militar. A Constituição de Pensão Militar. Constituição de Pensão Militar. Pensão militar, veja só, o que é pensão militar? Existe uma legislação específica tratando sobre pensão militar. Pensão militar é a remuneração que o militar faz jus quando ele falece, por qualquer motivo. Essa remuneração passa para os seus dependentes. É justamente para garantir a subsistência do dependente. Porque se o policial militar ele provém o sustento da família, né? Esposa e filhos, ou a mãe, por exemplo, né? Esses são os dependentes dele. E essas pessoas não trabalham, por exemplo, porque são dependentes dele. Porque se trabalham, não são dependentes. Né? Então essas pessoas dependem dele financeiramente, econômico e financeiramente. Se ele falece, como é que ficam essas pessoas? Então o Estado é preocupado com isso e aí faz com que essas pessoas tenham direito à pensão militar. Promoção. Todo militar tem direito à promoção. Né? Cabo, depois vai ele é soldado, ele vai a cabo, a terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Quem é oficial? Aspirante, cadete, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, coronel, tenente-coronel, coronel, tal. E tem agora o posto de general emérito, né? Eu não sei exatamente não como é, que mudou recentemente, eu não estudei essa regra ainda. A transferência a pedido para a reserva remunerada. Então, o policial militar ele pode pedir a passagem para inatividade, mas isso depende de uma regulamentação. Não é simples não, porque senão todo mundo pediria. Ficaria 10 anos, aí o cara pede a passagem para inatividade aí. Então, depende de uma regulamentação. Eu sei que nas Forças Armadas é bem rigoroso isso, depende de uma série de coisas, uma série de autorizações e uma série de regulamentações. Não sei como é na Polícia Militar, mas existe essa previsão aqui. Férias, afastamento temporário de serviços e as licenças. Esse é um assunto bem legal, tá? Mas é muito extenso. Então, todo policial militar tem direito às férias, de um período, a gente chama de período aquisitivo, né? Você trabalha 12 meses e tem direito às férias no período subsequente. Aí. Tem que observar o seguinte, existem momentos em a polícia que precisa de todo o seu efetivo. Que momentos são esses? Grandes eventos, por exemplo, Réveillon e Carnaval. Então, é difícil o policial militar ser dispensado nas suas férias, mas acontece, né? Aí vai depender da atividade lá do batalhão dele. Os afastamentos temporários dos serviços,
Às vezes a pessoa está com um probleminha de saúde, aí tem que afastar temporariamente por 2 dias, 3 dias, até o limite de 8 dias, podendo até ser 30 dias, dependendo da junta ou do médico, junta de inspeção de saúde. E as licenças, existem vários tipos de licença. Licença para tratamento de saúde própria, o cara está com uma doença bem grave, então ele precisa de 1 ano de tratamento, então ele vai ser afastado. Licença para tratamento de saúde de terceiros, né, da família, então pode também ter direito a isso, no limite até 2 anos. Licença especial, o cara a cada determinado tempo de serviço, de efetivo serviço, ele tem direito à licença especial, então é interessante isso também, ainda existe. Nas Forças Armadas, alguma coisa dessa já acabou, não existe mais, por exemplo, licença especial não tem direito mais nas Forças Armadas, na PM ainda existe. A demissão e o licenciamento voluntários, lembra que eu falei, demissão é para oficiais, então ele, quero ir embora, então ele vai lá e pede, faz o pedido e quer ser demitido e vai embora. E o licenciamento para praças. O cara está com, 20 anos de serviço, é um segundo sargento, um primeiro sargento. Ele quer ir embora, ele vai lá e pede o licenciamento. Entra uma questão muito grande aqui, que é, mas esse tempo que ele serviu, que ele contribuiu, eu não vou entrar nesse detalhe não, mas eu vou criar essa dúvida aqui. Esse tempo que ele contribuiu, o que ele faz? Ele leva para outro serviço ou não? Tá? Eu vou deixar isso aqui em aberto, porque existe uma polêmica muito grande em relação a isso, se ele tem direito ou não, se ele pode passar para a inatividade recebendo o proporcional, né? Então tem isso também. O porte de arma, quando oficial em serviço ativo ou inatividade. O porte de arma para praças com restrições impostas pela Polícia Militar. Então o oficial automaticamente ele já tem o porte, sendo da ativa ou não, e a praça, né, até o primeiro sargento, ele tem que ter uma autorização aí do comando. Assistência judiciária quando for praticada a infração penal no exercício da função ou em exercício dela, conforme estabelecer a regulamentação especial. Gente, existe um convênio, talvez vocês não saibam, mas existe um convênio entre a Polícia Militar e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para dar essa assistência aqui. A Defensoria Pública, ela vem para poder atender todas as pessoas que não têm condições, né, de pagar advogado, aquela coisa toda. Então vai apresentar lá o seu contra-cheque, aquela coisa toda. Mas o policial militar, quando ele toma uma atitude e essa atitude acaba cometendo um crime, que ele precisa ser processado, ele vai ser processado, e aí por algum motivo, por mais que ele ganhe bem, ele não tenha condições de pagar um advogado, ele pode solicitar esse convênio aí junto à Defensoria Pública. Tá? Outros direitos previstos em legislação específica ou peculiar. Então existem outras legislações, então a gente está falando aqui de uma forma bem geral. Tá? Para vocês entenderem aqui, os assuntos de direitos acabaram, tá? Mas eu vou falar aqui o que são considerados dependentes do policial militar, para você entender. A esposa, automaticamente, a esposa ou o esposo é dependente, companheiro ou a companheira são dependentes. O filho menor de 21 anos, ou inválido ou interditado. A filha solteira, desde que não receba remuneração. Já aqui não fala, essa regra mudou, tá? Essa regra mudou aqui. Gente, existe uma legislação específica tratando sobre esse assunto, tá? Mas mudou também essa regra aqui para 21 anos também para a filha. Mas antigamente a filha, independente se ela é casada ou não, ela tinha direito a ser dependente, né? Mas isso acabou também. O filho estudante, menor de 24 anos, desde que não receba remuneração. A mãe viúva, desde que não receba remuneração. O enteado, o filho adotivo e o tutelado, né? Nas mesmas condições do item 2, 3 e 4. A viúva do policial militar enquanto permanecer nesse estado. O companheiro ou a companheira no termo da legislação em vigor. Bom, quem tiver mais curiosidade, é só vir aqui e ler a Lei 443 de 1981, que trata sobre o Estatuto dos Policiais Militares. Os bombeiros militares também têm uma legislação exatamente igual a essa, só muda aí o termo, algumas coisas, tá? Muda alguns artigos também, porque são atividades diferentes, tá? Mas os seus direitos estão lá no artigo 48. Alguns já são automáticos, outros dependem de uma regulamentação,
Tá? Como eu falei, eu não quero esgotar o assunto aqui, porque esse assunto é bastante vasto. Essa legislação é de 1981. Então, como ela foi sancionada antes da Constituição Federal, a Constituição Federal entrou em vigor em 1988 e houve algumas modificações, tá? Então a gente não vai entrar em detalhes nela aqui. Então, o que eu queria passar para você é isso. Então, além de ser um sonho, além de ser um sonho para você entrar na Polícia Militar, uma satisfação pessoal, querer proteger a sociedade, você tem que entender que isso aqui também são seus direitos. Você já tem que saber o que você vai ter pela frente aí. Então é isso aí, espero ter ajudado. É um vídeo especial para vocês. Tá? Um grande abraço e te vejo aí no próximo vídeo.